podcast Entre Vinhos e Outros, edição especial Vitória Expo Vinhos, 14ª edição da Vitória Expo Vinhos. E agora a gente vai falar um pouco sobre os vinhos portugueses. Os vinhos portugueses que são tão queridos pelo capixaba, o brasileiro também adora os vinhos de Portugal, somos um grande consumidor, em especial os vinhos do Alentejo. E eu estou aqui hoje com Tamara Gonçalves, da Blanick, comercial da Blanick, importadora e distribuidora. Bem-vinda, Tamara. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Estou aqui também com o Rodrigo, que é o representante comercial da Blanick. Exatamente. Satisfação participarmos aqui com você. Bacana, Rodrigo. E estou com o Carlos Campos também, que é o diretor comercial da Sociedade Agrícola Herdade Passo do Conde, que é já um vinho bastante querido aqui entre os capixabas. A gente encontra em diversas adegas, delicatessen. E é da região do Alentejo, Carlos? Obrigado pelo convite. É da região do Alentejo, região sul do Alentejo. O Alentejo divide-se nos vinhos no Alto Alentejo e no Baixo Alentejo. O Alentejo é uma parte interior do interior de Portugal, junto à Espanha, e nós estamos no Baixo Alentejo. O que seria? Localiza para mim Baixo Alentejo, porque toda vez que a gente fala Alentejo, aí dá uma sensação de que é uma região só. Mas de repente, quando a gente pega uma literatura, tem essa divisão de Baixo Alentejo, sim, o Baixo e o Alto Alentejo, a divisão é um bocadinho também em termos de clima, para perceber, porque os vinhos do Alto Alentejo são um bocadinho diferentes do Baixo Alentejo. O Alentejo é um outro terroir mesmo. Exatamente. O Alentejo é todo um Alentejo. Okay? No Baixo Alentejo predomina, se recuarmos alguns anos, 20, 30 anos, o Baixo Alentejo não tinha água. Vivia maioritariamente de trigo e de gado, ovelhas. Acho que se diz em Portugal, aqui é ovelha. É mais quente então? Muito mais quente. Entendi. O Alto Alentejo já tem mais água, ou tinha, e os vinhos eram um bocadinho diferentes. Há 20 anos para cá foi construída uma barragem, eu não sei se já ouviram falar, que é a barragem do Alqueva, que fez uma grande explosão em termos de água na zona do Baixo Alentejo. Hoje em dia é uma zona que é das zonas que mais água tem em Portugal. Por isso, há 20 anos atrás era a zona que menos água tinha, hoje em dia é a zona que mais água tem. E tudo isso influencia no estilo do vinho também, né, Carlos? Sim, toda a cultura, toda a parte da cultura puxou tudo. Nós antigamente, o Passo do Conde, a Sociedade Agrícola, só tinha trigo, hoje em dia tem olival, tem vinho, tem amêndoas, tem criação de porco preto, carne de vaca, milho, trigo, por isso a água vai trazer 4.500 hectares, 4.000 são cultivados. Eu percebo, Rodrigo e Tamara, que estão mais nessa linha de frente, na parte comercial, ali lidando direto com o consumidor, talvez pensem mais ou menos como eu, né? Nós somos um grande consumidor, em especial dos vinhos do Alentejo, porque o brasileiro encara os vinhos do Alentejo como mais fácil de beber, né? Um vinho mais pronto, mais redondo. Mas o que eu percebo hoje? Que o Alentejo não é só isso. A gente tem também uns vinhos mais estruturados, mais encorpados. As pessoas, né, fazem esse link com esse vinho mais fácil de beber, com bom custo-benefício, mas em conta também. Como é que é isso para vocês, Rodrigo e Tamara? Assim, como é que vocês percebem isso? Estou errada na minha percepção ou não? Você tocou num ponto aí que, no caso dos vinhos da Passo do Conde, você encontra justamente essas opções, alguns rótulos, né, alguns vinhos que tem esse perfil mais aveludado, mais redondo, mais fácil de beber, vamos dizer assim, né? E por outro lado você encontra vinhos também muito estruturados para aquele consumidor que já tem mais experiência, mais bagagem no mundo do vinho. Porque, desculpa te interromper, falando de Portugal, né, na cabecinha nossa do consumidor, ele divide Alentejo, Douro e Dão. Aí na cabeça dele ele joga Douro, a questão desse vinho mais encorpado. E aí por isso acontece a divisão. Exatamente. Né? Então a gente tem vinhos que têm um corpo presente, considerável, sim, bem notável, mas muito equilibrado.
entendeu? A gente tem vinhos com a graduação alcoólica, por exemplo, um pouco mais elevada em relação ao padrão, né, digamos, como esse vinho que temos aqui mesmo, que é uma graduação alcoólica de 15 graus, Nossa, mas você vai ver que ele está, esse álcool está muito bem integrado ao vinho, o vinho está muito equilibrado, ele tem um corpo também, um vinho encorpado, mas também muito equilibrado, muito agradável, entendeu? Então a gente tem uma linha que agrada os mais variados gostos, vamos dizer assim, né? Então a linha de raciocínio, né, mesmo ele tendo essa estrutura, não é um vinho assim que precisa ser decantado ou aerado. Não necessariamente, né? Mas é claro que um vinho que tem mais uma estrutura, um grau de graduação alcoólica um pouco mais elevado, vai ser também bem-vindo um decanter, né? Mas não vai demandar uma decantação de horas, como acontece com alguns vinhos de algumas nacionalidades, vinhos mais fechados, né? Ele é um vinho que está pronto para consumo, né? Não vai exigir muito essa preparação, a aeração tão prolongada. Mas eles têm essas características. Os vinhos da Passo do Conde têm muito essa característica. Alguns vinhos bem estruturados, muito bem ocupados, mas muito equilibrados. Bem fã dos Os vinhos alentejanos, falou aí no Douro, Gão Sim. e Alentejo. Os vinhos alentejanos são é uma zona mais quente no verão. Por isso, criam um grau de álcool mais elevado e criam uma estrutura diferente no vinho. Vamos comparar em relação ao Douro. Os vinhos do Douro são mais frescos. Os vinhos do Alentejo têm mais corpo, pelo calor que faz. O mercado brasileiro ainda não está bem ciente da qualidade dos vinhos portugueses. Porque eu acho que o Brasil é um país maioritariamente a costa, um país de brancos e rosés. E Sim. não há cultura. Mais quente, né, Carlos? Mais tropical. Ele pede um vinho mais Mas não tem a cultura mais fresco. dos brancos e rosés. Não tem. Pelo contrário, o brasileiro ele gosta dos tintos encarpados. Ainda insiste É embora, contraditório, né? embora já tenha crescido muito o consumo de vinhos brancos e rosés, tanto que você encontra hoje uma diversidade de opção muito maior, né, Nádia? Nós que estamos do mercado do vinho aqui, não tem tanto tempo. De branquinho. Pois é. Tá quente, eu tô de um bocadinho as tendências da Europa. A zona da Blanic, da Tamara Zete, é uma zona do sul do Brasil, é uma zona que já há alguns anos tem consumo de brancos e rosés. Eu acho que isso tem a ver também, Carlos, com o nosso consumo de vinho, que ainda não é assim tão significativo, né? Sim. Tem nós temos uma concorrência muito forte entre bebidas aí, que entra a cerveja, que é muito querida também. E a cultura, né? Nosso Cultura principal cerveja. concorrente, né? A cerveja, quando a gente fala de comércio de modo geral, a gente, no meu caso, eu não sou só no Espírito Santo, mas também nos outros pontos do Brasil, e a gente vê que as pessoas realmente, às vezes, elas preferem. E quando a gente oferece para elas um vinho, elas ficam meio ressabiadas em querer, aí elas dão o primeiro passo, mas depois que dão o primeiro passo, É caminho sem volta. exatamente, elas começam a estar mais abertas. E como o Carlos falou lá, a empresa é de Santa Catarina, né? Em Santa Catarina, no nosso litoral, as pessoas estão mais abertas para o consumo dos brancos e dos rosés. A gente tem clientes que, nessa época de verão, acabam consumindo muito mais o branco e o rosé do que o próprio tinto. Sim. Pô, isso é legal. E lá é um clima muito parecido com Vitória. Exato. Né? Muito semelhante ao de Vitória. Agora nós lá estamos no inverno, consequentemente é o inverso, mas é algo natural. Sim. Porém, a gente tem alguns tintos que eles são bem mais encorpados, eles têm uns brancos que eles têm a alma de tinto, e nessa época do ano também acabam sendo bem aceitos, apesar de estar no vazio. Os famosos brancos de inverno, né? A gente tem alguns brancos mais estruturados que também vão atender perfeitamente essa época do ano, embora esse ano o inverno ainda está bem ameno, né? Ainda não esfriou o quanto a gente espera, né? Mas aí eu fiquei curiosa, né? Porque toda vez que fala Alentejo também, a gente pensa logo num tinto. Quais são as uvas do branco? No Alentejo. É. É normal que pense no tinto, porque o Alentejo é conhecido pelos tintos. Mas cada vez mais há melhores brancos no Alentejo.
As castas maioritariamente brancos portuguesas será o Antão Vaz, o Arinto, o Verdelho pode ser da ilha dos Açores ou do Espanhol, a origem. Temos o Roupeiro, que é português, o Viozinho. Depois temos algumas castas internacionais que se dão no terroir alentejano. Chardonnay, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc também se dá noutras regiões, como o Dão ou o Douro. Tem maioritariamente Chardonnay. O Chardonnay dá-se muito bem. Chardonnay e Sauvignon Blanc. Qual que é o blend de vocês, Carlos, da No Passo branco do ou no Conde? tinto? Do branco, Tenho que explicar uma parte para chegar lá. por favor. Dentro do Alentejo existe uma sub-região que é a Vidigueira, que é mesmo no meio do Alentejo. Certo. A Vidigueira é uma zona que tem um microclima para brancos. Torna os brancos mais frescos. Há uma serra, que é chamada Serra do Mendo, que recebe ventos marítimos do oceano e que, quando chegam à serra, descem e tornam a uva mais fresca. E é a grande diferença entre os vinhos alentejanos e do Douro, é que o Douro tem mais acidez e são mais frescos. Entendi. Na Vidigueira é uma zona que maioritariamente, talvez 60% dos produtores têm uvas nessa zona, porque os vinhos tornam-se mais frescos. Nós, pessoalmente, e a herdade do Passo do Conde, tem 70 hectares na Vidigueira, só para brancos. Tem o Antão Vaz, o Arinto, o Verdelho, maioritariamente estas três castas. Poderemos ter outras Das mas são castas residuais. internacionais, aí não, no caso. Não teria. Não utilizamos muito as castas internacionais. Utilizamos mais as castas internacionais nos tintos, um bocadinho também por causa do terroir. O Syrah é uma casta que se dá em quase todos os terroirs, dá-se no Baixo Alentejo, um bocadinho também por causa do calor, suporta grandes temperaturas. Nós, neste momento, em ontem à noite, hoje estávamos a ver, na zona onde é o Passo do Conde, estão 35, 36 graus. E são 9 da noite ou 10 da noite lá. Por isso, as temperaturas são muito elevadas. Depois temos uma casta que se dá, é a casta que se melhor dá no nosso terroir, que é o Alicante Boucher. Já dizem que a casta mais... O rótulo que a gente tem aqui é um Este é um blend de Alicante. Alicante, Syrah e a casta mais transversal a Portugal, que é o Touriga Nacional. Certo. O Alicante é a casta que se melhor dá no nosso terroir. Se é francesa Que é ou uma portuguesa, casta mais para clima quente ali, mais potente, sim, né? absorve solos mais pobres, solos que não são muito ricos, a casta dá-se melhor. É aquela que tinge o dente, É Carlos? tintureira, É nós tintureira. chamamos de Tintoreira, Dá-lhe muita cor ao vinho, dá-lhe muita longevidade ao vinho. O Syrah é aquele toque mais adocicado, o Touriga Nacional equilibra as duas. O Touriga Nacional é uma casta que é transversal em todas as regiões vínicas em Portugal, existe o Touriga Nacional. Depois, em cada região, tem um sabor A diferente. Touriga que é aragonês, né? Não, o aragonês é outra casta. Está a confundir entre o aragonês e o tempranilho, Que tem dois nomes, que é verdade. espanhol ou português. Sei. Também pode ser utilizado em Portugal, Com o nome de aragonês. com o nome ou tempranilho. Ou Em tempranilho, Portugal não se utiliza muito o tempranilho, mas pode ser. E Carlos, uma coisa, os portugueses gostam bastante de blend, né? No geral não tem nem o nome da uva no rótulo, porque a gente já sabe que é um blend. Mas eu tenho visto bastante, principalmente na região do Alentejo, esse monocasta, né? Que é o que a gente chama aqui de varietal, que no geral é vinificado apenas uma uva. Tem acontecido bastante, é uma tendência de mercado. sabe que o Alentejo e Portugal em si vende mundialmente. E há mercados que aceitam o monovarietal e há mercados que não aceitam. Nós também temos um 100% Alicante Boucher e um 100% de Syrah. E temos um bivarietal que não se vê, não é muito usual, que é 50% de Touriga Nacional e 50% de Syrah, que está inscrito no rótulo. Aí vem para identificar, sim, até bem para esse identificado. consumidor que tem essa necessidade. Vocês, de novo, Sim. né, na linha de frente,
esses vinhos do Velho Mundo principal vão muito essa identificação pela região, mas é uma demanda, né? Sim, E, curiosamente, esse Touriga Nacional com Syrah é o que é um dos campeões de venda dentro do portfólio das opções da Passo do Conde que nós temos. É o que mais vende, justamente por conta disso, por não ser algo comum e por ser um vinho que agrada a todos os paladares. Todas as pessoas gostam do Touriga Nacional e do Syrah. Que é esse Alentejo que eu falei, que é o que a gente conhece, que é o que todo mundo espera, né, na taça. Hoje mesmo, a gente conversando, tem um jantar para 30 pessoas amanhã e as pessoas estavam era um coquetel, na dúvida do que servir. Aí eu falei, vamos de Alentejo. Foi a minha primeira opção. É tiro certeiro. É tiro certeiro, porque agrada o público que é entendedor e também o que não é entendedor, né? Para nós é um coringa, assim. Inclusive esse vinho que a Tamara citou, que é o Touriga Nacional e Syrah, ele tem muito essa característica. Agrada tanto a pessoa que está iniciando no mundo do vinho e prefere aquele vinho mais macio, mais arredondado, como também o tomador de vinho mais experiente. E também aqui mesmo no evento, muitas pessoas citaram que nunca tomaram vinho desse blend. Isso chama a atenção do pessoal também. Touriga e Syrah, não ficou forte demais e tal. Aí eu falo, experimente para você ver. E o pessoal se surpreende muito justamente porque o vinho está muito equilibrado, muito macio, como ela falou, é um dos nossos campeões de venda. E uma coisa que eu acho muito interessante também é que a gente está falando de Velho Mundo, né? E aí eu estou comparando um vinho que entrega muito na taça e que tem um bom custo-benefício, mas que é Velho Mundo. Porque a sugestão ali de Alentejo, enquanto eu vou comparar aqui um vinho do Novo Mundo, que a gente tem muito por aqui também, como Chile e Argentina, né? Sim. E o preço está muito ali, está muito próximo. Bem barato. Me contem sobre essa questão do preço, assim, porque é um vinho europeu, mas que chega para nós aqui na gôndola do supermercado com um preço muito parecido com Chile e Argentina. É o que chama atenção, né? São produtos diferentes, Chile e Portugal. A gente inclusive tem, né, no nosso portfólio o produto chileno e o português a Passo do Conde. E são produtos que eles acabam, por conta do custo, sendo concorrência entre si, dentro do nosso portfólio, quando a gente fala do português e do chileno. Só que, claro, cada um com as suas características, questão de... Acho que tudo tem o seu lugar, Exato. mas em termos de precificação... Mas em termos de precificação é algo que realmente chama atenção, porque o custo-benefício dele é muito bom. O Rodrigo tem vários clientes que por muitas vezes se surpreendem quando ele passa o valor do preço do produto, porque acreditam que seria um valor até maior dos valores que a gente pratica hoje no mercado. Cria-se essa expectativa, né? O produto entrega uma qualidade tão surpreendente e elevada que cria às vezes a expectativa que o valor do produto vai ser mais elevado, né? E aí, como você falou, muitas vezes está parelho ali de vinhos do Novo Mundo, sem entrar nesse mérito, né, de questionamento de qualidade, mas muitas vezes tem o seu lugar, mas exato, mas fazendo você só acaba encontrando Novo Mundo e Velho Mundo, né? Você acaba encontrando um custo-benefício por exemplo, mais interessante. E a gente falando de Velho Mundo, vocês estavam comentando antes da gente começar a entrevista, a idade do Passo do Conde é quase centenária. Então a gente está falando de uma tradição de muito tempo ali de vinificação. Mas há um problema nos vinhos portugueses para o Brasil, que é os impostos. Nós combatemos o Chile e a Argentina, e o Chile e a Argentina estão abrangidos pela Mercosul, têm benefícios fiscais. Torna a competitividade muito mais difícil para nós Portugal, não nós Alentejo, nós Portugal. Às vezes há alguma diferença, nós temos que tentar fazer preços mais acessíveis, porque senão não conseguimos competir com um chileno ou um argentino, que imagine chega aqui a R$10 e paga 20% de impostos, e o nosso chega a 10 e paga 70% de impostos. Não dá para brigar, né? Não dá, exatamente. Aí vocês vão entrar no outro páreo, né? Porque aí vai entrar Espanha, vai entrar Itália para brigar ali junto. Toda a parte, tirando a parte Mercosul, não é?
nós, Portugal e alguns países da Europa, temos um grande rigor de controle de produção de vinhos. Temos comissões regionais vínicas Sim. em todas as As regiões. próprias DOs ali, né? CBRA no Alentejo ou B no Douro, que somos obrigados a ter este selo, também nos custa dinheiro. Quando não existe este controle, é tudo muito mais fácil de trabalhar. Legal. E aí também entra também nesse meio produtos de qualidade duvidosas, né? Quando não se tem esse controle, essa rigorosidade, né? Sim, Então é isso importante também ver é garantia de qualidade e credibilidade para o produto, né? Agrega Certo. valor, né? Agrega. Sem dúvida. Uma última pergunta, eu pergunto muito mesmo, mas mais uma curiosidade minha. Como é que vocês estão lidando com essa questão climática, né? A gente está vendo aqui um alentejano com 15% de álcool e eu vi outros já vinhos, cheguei a ver alguns até 16% de álcool, que até para entrar no Brasil precisam mudar um pouco essa parte da legislação. Como é que vocês estão lidando com isso? É no blend ali que decide, que tenta diminuir esse álcool? Porque o clima tá doido, né? O álcool é medido na vinha, antes da vindima. O Brix, né, que vocês falam. Ou seja, o viticultor mais o enólogo vão à vinha e medem o açúcar, por sua vez conseguem perceber o grau de álcool. Se queremos um vinho com mais graduação, fazemos a vindima mais tarde. Se queremos um vinho com menos graduação, fazemos a vindima mais cedo. Aí conseguimos controlar. Agora, existem vinhos com 16, 17 graus de álcool. Equilibrados. Sim, Na isso boca. é um argumento de venda. Porque há muito consumidor que quer o que é que será um vinho com 17 graus. O brasileiro adora, né? Tem um vinho muito conhecido, português, que é o Bafarella 17, que é 17 graus. Ou seja, vamos ver mais disso O por aí Alentejo também, normalmente talvez. não tem vinhos com pouca graduação. São sempre nesse Com calor, ano, né? Andam ali no mínimo dos mínimos 12,5, 13. Bem legal. Nos brancos 13,5, 14. Mas se formos para o Douro, já apanha vinhos com menos graduação. A nossa vindima alentejana começa, depende um bocadinho, mas começa a finais de julho, última semana, 1º de agosto. O Douro, ou Trás-os-Montes, ou o Dão, capaz de começar na primeira semana de setembro. Tudo isso altera, né, nesse Tudo resultado da altera. taça. A temperatura, se é mais fresco, se é menos fresco, tudo altera. Legal. Cada garrafa é uma garrafa, cada garrafa é uma história. E cada garrafa é um vinho lá dentro, não é igual à outra garrafa. Sempre melhor a próxima. Exatamente, e tudo vem da terra, por isso nada, hoje é uma coisa, amanhã é outra, o ano é outra, não conseguimos ter o mesmo produto, não é produto de laboratório. Legal. E Carlos, a vinícola é aberta para ir no turismo? Sim, com marcações. Que o Rodrigo Fazemos. tem feito um bom trabalho aqui em Vitória. Ótimo, Obrigado. ótimo. E aí já tem uma legião de fãs, de pessoas que são realmente fiéis, que gostam do produto e tornam a Podem comprar. visitar, E provar adoram Portugal, né? Portugal está sendo dominado ali pelos Ela é brasileiros. espetacular. Dá para poder visitar Claro, então. claro que sim. Bacana. Rodrigo, conta pra gente aonde que encontra os vinhos, aonde que está disponível, quem não tem ainda, onde que te acha. A linha da Passo do Conde, a gente trabalha mais em lojas especializadas e restaurantes, né? Chamado on-trade. Então, a gente tem casas aqui, por exemplo, em Vitória, você encontra na Gran Cave, restaurantes como Marrai, Dom Aguilar, tem também na loja Altivino, Wine Fix. Vai me fugir alguns aqui, porque a gente tem vários parceiros, né? Noel Mas mais Ritano. nas delicatessen, adegas pequenas e restaurantes, Também você né? encontra justamente, é um Legal. produto voltado para esse mercado on-trade. Em Vila Velha tem um grande parceiro nosso que é a adega Dom Vivan, né? Do Luiz e do Igor, são grandes parceiros. E tem um mix completo lá, o produto é um sucesso com eles. Tem no restaurante preferido, no Nero, Dom Aguilar, né? Que eu tinha comentado, que é em Vila Velha também. Gente, tá fácil de achar. Você sem que não dúvida. tem ainda, E então, produtos- corre atrás, tá quase em todos os lugares. Exatamente, e produto que entrega sim, entrega muito, entrega um E o custo Rodrigo, justo. parceirão. Muito obrigado. Você é uma grande parceira também. Muito Obrigada. obrigado aí pela participação. Queridos, obrigada pela entrevista, Tamara, obrigada.
Eu que agradeço. Igualmente. Carlos, prazer. Obrigado pelo convite e obrigado. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Se despedirem ali na câmera. Um abraço. Obrigado.